O presidente Jair Bolsonaro seria derrotado pelo ex-ministro Sérgio Moro em um eventual segundo turno em 2022, segundo a XP. A pesquisa indica que Moro ficaria com 36% dos votos contra 33% de Bolsonaro, portanto uma diferença aí de 3 pontos. O presidente venceria os outros possíveis candidatos com uma vantagem mínima. Contra Luciano Huck, Bolsonaro venceria por 38% a 34%. Contra Fernando Haddad, o placar ficaria em 42% a 37% para Bolsonaro. Contra Ciro Gomes, Bolsonaro seria eleito por 40% a 37%. A pesquisa da XP também avaliou a popularidade de Jair Bolsonaro. Subiu de 35% para 40%, não a popularidade, a fatia dos entrevistados que consideram o governo ruim ou péssimo. E aqueles que consideram o governo ótimo ou bom passaram de 38% para 32% em relação a dezembro, portanto uma queda aí de 6 pontos na popularidade, no ótimo ou bom do presidente. De acordo com a pesquisa, essa é a primeira ocasião desde julho de 2020 em que a avaliação negativa supera a positiva. Quando se trata da percepção dos entrevistados sobre a atuação de Bolsonaro durante a pandemia, os números são ainda piores. Para 52%, a atuação do presidente é ruim ou péssima. Em dezembro, eram 48%. Apenas 23% consideram a atuação do presidente ótima ou boa. Aliás, você vê aí muitos ativistas bolsonaristas, a turma passadora de pano, que falam, não, realmente eu não acho que o presidente teve a melhor condução na pandemia, e aí pronto, começa a passar pano para todo o resto. Vocês vejam que a condução dele na pandemia já vai se tornando um consenso majoritário e uma concessão que o ativista que defende o presidente acaba precisando fazer, pelo menos aqueles que não são all-in, né, como a gente se chama, que entram de cabeça para defender 100% das coisas. Aqueles que precisam enganar um pouquinho. Mário, o que você achou desses resultados? É muito cedo ainda para traçar o cenário? Olha, cedo obviamente é. Mas o que me chama a atenção não é tanto o fato do Moro, teoricamente, vencer o Bolsonaro, é a diferença maior do Bolsonaro em relação ao Haddad, né? Ele venceria por 5 pontos de diferença, né, que vai além da margem de erro. Ou seja, só mostra que, de fato, o melhor concorrente para o Bolsonaro continua sendo um petista, o PT. Né? E os esforços do Bolsonaro para que o seu candidato oponente, né, no caso dele concorrer mesmo, ser um petista, eles vão se esforçar bastante para que isso ocorra. Chama atenção também que você veja que tem uma rejeição maior ao PT, né, por parte do eleitorado, evidentemente porque você tem mais gente votando no Bolsonaro contra um petista do que em relação ao Ciro Gomes, que foi apenas de 3 pontos. Então, assim, a questão da esquerda e da direita está mais fraca do que a relação qualquer um e PT, né? O PT ele passou a ser descolado, né, da esquerda, me parece, olhando assim, visto que se fosse uma questão de esquerda e direita, o número, né, a diferença entre Ciro e Bolsonaro deveria ser mais ou menos a mesma do que Bolsonaro e Haddad. É óbvio que a gente está falando aqui de margens muito pequenas, nós estamos aí muito cedo ainda para se falar em eleição em 22, embora só se pense nisso, né? Mas mostra, no geral, no quadro geral, de fato mostra um desgaste do Bolsonaro, seja na pesquisa presidencial, né, de eleição, seja na percepção do eleitor em relação ao governo e à atuação do presidente da República quanto à pandemia. É por isso que eu acho que, em relação ao Dória, a gente está falando do Dória, né, de fato a gente não sabe se a vacina vai eleger o Dória. Agora, as confusões... Que tem forte rejeição aqui em São Paulo. Tem forte rejeição aqui em São Paulo. Agora, as confusões que o Bolsonaro, as irresponsabilidades, os absurdos e tudo mais, os aspectos criminosos, né, certamente influenciarão na perda de popularidade, na perda de votos do atual presidente da República.
Foi bom você trazer de volta esse ponto do bolsonarismo querer o PT como adversário, porque hoje mesmo o Jair Bolsonaro estava insistindo nessa polarização com o PT. Numa dessas declarações decorrentes da vacinação, ele falou o seguinte: no Brasil temos liberdade ainda. Se nós não reconhecermos o valor destes homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. Imagine o Haddad no meu lugar. Como estariam as Forças Armadas com o Haddad em meu lugar? Fecho aspas. Ele, mais uma vez, outro dia, semana passada ainda, o Bolsonaro voltou a falar: não, a imprensa está querendo o Haddad, porque a imprensa quer ter o dinheiro que perdeu e tal, como se o governo Bolsonaro também não distribuísse verba publicitária aí para as emissoras amigas. Ele sempre dá um jeito de trazer de volta o Haddad para tentar se limpar na sujeira petista. Então é essa polarização da qual ele precisa para que a sujeira bolsonarista, em comparação com a magnitude da sujeira petista, possa se tornar um mero detalhe e ele tentar investir num discurso ideológico, numa outra coisa fora desses problemas vitais com os quais o Brasil está lidando nesse momento. Helena Mader, qual é a sua avaliação aí desses cenários? Felipe, com relação a essa queda de aprovação, eu acho que com toda a lambança que aconteceu na vacinação, e a gente sabe que isso não vai ser resolvido a curto prazo, o Brasil ainda não está conseguindo trazer vacina da Índia, nem insumo da China para produzir vacina aqui, então o desgaste da vacinação vai durar um bom tempo. Com isso, o que deve acontecer? Com o início agora do ano legislativo na Câmara e a eleição para presidente, se ganhar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, a tendência é que o presidente tente passar aí projetos para tentar aumentar a popularidade dele. E aí a gente inclui um novo programa social, né, ou a mudança no Bolsa Família, e, que é muito previsível também de acontecer, tentar furar o teto, seja para lançar obras, para lançar novos programas, projetos, enfim, formas de driblar a baixa aprovação por conta da vacinação. Então a gente pode ficar atento aí que em fevereiro é líquido e certo que o governo vai tentar reduzir o desgaste causado pela demora da vacinação com outras formas aí de apresentar resultado para a população. Ele está doido, né? Mas só para concluir o programa, para conseguir essa quase que trifeta governamental, como se fala lá nos Estados Unidos, né? Quando um partido consegue Casa Branca, Senado e Câmara, o Bolsonaro está querendo emplacar ali o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. E aí ele vai tentar dar migalhas à direita, alguma coisinha a ser aprovada para tentar atrair o público direitista e o seu núcleo mais fanático, e vai tentar trazer ali a população que estava aprovando, pelo menos até esse mês, com base no auxílio emergencial, embora não tenha muito dinheiro para tirar, não se sabe de onde. Então o Bolsonaro está querendo ali aquele controle do Congresso. O que você acha que pode sair disso? Bom, boa coisa não sai nunca de lá, né? Eu acho que esse raciocínio de que a esquerda está se descolando do PT, eu acho que é um raciocínio válido. Eu acho que essa pesquisa da XP, como eu disse, mostra um pouco isso. Então, o que eu quero dizer é que o discurso em 2022, se ficar nisso, pode ser anacrônico, ou seja, entre esquerda e direita, pode ser anacrônico. Exato. Em relação a 2018. Né? Porque você pode ter um candidato forte de esquerda não sendo um petista. Eu acho que o PT realmente é um problema, né, para o PT. Ele é um problema para ele próprio. Não acho que ele terá condição de eleger um presidente da República. Tudo que o Bolsonaro espera é ter um oponente do PT, evidentemente. Mas é um anacronismo, já não é o pensamento geral. Eu acho que o eleitor brasileiro hoje pode estar mais propenso a ver um nome de esquerda com mais simpatia, desde que não seja um petista, e desde que não seja um louco, maluco, desvairado. Embora seja difícil não encontrar um louco desvairado na esquerda brasileira. Mas você entendeu o que eu estou falando, né? O Ciro Gomes não é exatamente um modelo de equilíbrio, né? Porém, ele tem ali um background, né, que pode lhe ser favorável. Agora, a questão é que o Brasil não tem dinheiro, né? Pois é. Então, furar o teto de gastos vai aumentar a dívida brasileira,
os títulos brasileiros vão ficar mais difíceis de serem vendidos, né? Você pode ter maior inflação. Então tem uma questão aí complicada do ponto de vista econômico, né? Porque como tudo o que a gente pode ter em matéria de crescimento, já que as reformas não foram feitas, é um crescimento medíocre e pífio, né? Isso aqui não vai ter crescimento chinês nunca, se a gente continuar com a economia emperrada, sem reformas estruturais, reforma tributária, uma reforma administrativa, né, e todo esse tipo, uma maior, ou mais reformas trabalhistas, inclusive, né, não apenas as que foram feitas, que já foram muito boas. A reforma da Previdência, ela também não é que vai durar para sempre, os benefícios obtidos, né, não vão durar para sempre. Então, assim, vamos gastar mais, vamos furar teto, vamos dar dinheiro, encher os pobres de dinheiro e tudo mais, ok, mas precisa ter, né? E não tem. Pois é, o Bolsonaro vai enfrentar aí essa encruzilhada para tentar alavancar a popularidade dele. Pode ser que enfrente um adversário que tenha um discurso mais em busca de uma sensatez, mesmo que eventualmente uma sensatez simulada, em cima de uma afetação de conhecimento, como muitos à esquerda têm, mas sem necessariamente fazer uma oposição ideológica no sentido de autoidentificação, identificando o Bolsonaro, eventualmente como um extremista de direita, essas coisas. Mas é possível que os candidatos, mais ou menos, embora não seja igual, o Joe Biden fez na campanha, no marketing, não estou falando que o Partido Democrata não seja isso ou aquilo, mas busque um discurso mais de sensatez contra alguém que foge a toda a sensatez. Mas é como a gente diz, está muito cedo ainda e ao longo desse processo a gente vai analisando.